Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Acorda. Pessoal, a Terceira Guerra Mundial já começou. Quando você pensa em Terceira Guerra Mundial, o que vem à sua mente? Bombas nucleares, exército marchando, tanques cruzando fronteiras? E se eu disser a você que você está errado? E se a grande guerra do nosso tempo já estiver acontecendo nesse momento, mas ela é invisível para a maioria das pessoas? Bem-vindos de volta ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique, sou o seu apresentador. Pessoal, tivemos aí um tempo aí sem vídeos, mas vamos voltar um vídeo por semana, mais uma contextualização um pouco diferente, voltado para a geopolítica, para a parte econômica, para a parte financeira, para trazer informações essenciais para que você fique muito bem informado. E outra coisa, pessoal, até peço desculpa aos seguidores, estava fazendo uma pós e tinha que me dedicar somente a ela, pois trabalho e pós, você sabe como é que é, né? Não nasci herdeiro, então vamos correndo atrás. Vamos lá, pessoal? Bora para o vídeo. Primeiramente, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja sempre muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos explorar a tese perturbadora que a Terceira Guerra Mundial não é um evento futuro, mas um processo que já começou. E é muito mais complexo, insidioso do que qualquer filme de Hollywood poderia retratar. Vamos entender um pouco mais? Primeiramente, precisamos redefinir o que é guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial foram conflitos muito quentes, batalhas convencionais e um objetivo final, que é a rendição incondicional do adversário, tá? Mas para o mundo é totalmente diferente o mundo hoje. O mundo está mudando. Ele já mudou. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial e hoje, ela mudou totalmente. E vamos entender um pouco mais. Uma guerra total no modelo antigo significaria o quê? A destruição mútua garantida, principalmente com armas nucleares, como foi usado na Segunda Guerra Mundial, que foi, sinceramente, um verdadeiro genô, que infelizmente a gente não pode falar aqui na plataforma, mas é o que aconteceu, porque lá não tinha bases militares, lá não estava atacando um exército, ali atacou população civil. Então, a única nação que usou isso contra uma outra nação, numa população civil, é os Estados Unidos. E é aquele caso, né, pessoal? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Essa é a base, tá? Agora vamos entender. O conceito de guerra híbrida. Porque a gente já entendeu um pouco das guerras antigas, agora vamos começar a pegar mais no tópico. Vamos lá. Esta nova forma é uma guerra híbrida. O que seria isso? Não é uma guerra declarada ou convencional, como foi no caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que era o quê? O conflito armado, a rendição incondicional do adversário, a derrota total do adversário, para que você o quê? Dominasse totalmente a região. Dominar a região é o quê? Você tanto vencer militarmente, mas com posições do seu exército no local adversário, tá bom? Mas uma guerra nada plausível. É um conflito, pessoal, travado simultaneamente em múltiplas frentes, não só convencionais. A gente vai entender. A guerra de hoje, pessoal, que já está ocorrendo, a Terceira Guerra Mundial já está ocorrendo, é, primeiro, guerra econômica, sanções, boicotes, controle de recursos energéticos, manipulações de mercado, é um ataque ao bem-estar e à estabilidade de uma nação, que é o que a gente está vendo. O que os Estados Unidos estão fazendo? Com o Brasil, com Índia e com vários países, colocando tarifas para quê? Para proteger o seu mercado interno, impor a sua força, porque hoje os Estados Unidos é a maior força militar do planeta ainda, e também econômica. Então ele está o quê? Usando a força que tem para impor as suas vontades. Mas, por enquanto, pelo menos no caso das tarifas, está saindo pela culatra, né, pessoal? Sinceramente, está prejudicando muito mais o mercado interno, aumentando, sinceramente e significativamente os custos para o próprio povo americano, e os outros
está fazendo com que todos os outros busquem novas moedas, busquem novas parcerias e só perdendo a autonomia do próprio governo americano. Outro fator, segundo, guerra de informação e psicológica. O que seria isso? As fake news, as deepfakes, campanhas de desinformação em massa. O objetivo é o quê? Corroer a confiança da população nas suas próprias instituições. Ou seja, ele cria várias mentiras, várias fake news, para que e jogue em massa nas redes sociais, para que a população que vai buscar aquele tipo de informação acaba ficando o quê? Desacreditando do seu governo, da sua mídia, e assim ele consegue dividir para conquistar uma tática simples. Agora, a terceira, guerra cibernética. Ataques a infraestruturas críticas, como hospitais, energias, água, espionagem industrial e política, roubo de dados. São diversas coisas que estão ocorrendo hoje, já há algum tempo, mas hoje com muito mais intensidade, tá bom, pessoal? E quarta, o que seria isso? A guerra por procuração. Qual que a gente pode citar? Ucrânia. Quem que está guerreando ali? A Ucrânia na linha de frente, mas quem que está por trás disso? Europa e antigamente os Estados Unidos, mandando armas, mandando financiamento, tudo para o quê? Para lutar contra o seu inimigo em comum. É uma guerra de procuração. É o financiamento e suporte de conflitos regionais. Aí a gente pode citar a Ucrânia, Oriente Médio também. Usar outros países para sangrar o adversário, sem colocar o quê? Suas tropas em risco. Tá aí, estamos vendo isso também. E a quinta, guerra diplomática e de inteligência, ou seja, expulsão de diplomatas, operações secretas, talvez até um assassino seletivos, uma guerra jurídica internacional, isso tudo que a gente também, infelizmente, está vendo. Então, vamos lá. Você acha que nós estamos na Terceira Guerra Mundial ou não? O que você pensa? Ela só é diferente da convencional, mas tudo indica, pelos dados até hoje aqui apresentados, é que estamos vivendo. Agora vamos lá, vamos entender mais um pouco. Aplicação à realidade. O que seria isso? Os blocos em confronto. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais. Vamos aplicar esse conceito de que forma no mundo hoje? De um lado temos o quem? O bloco ocidental, que é quem? Estados Unidos, OTAN, União Europeia. Do outro lado, quem nós temos? O bloco oriental, que seria liderado pela Rússia, pela China, e também a gente poderia citar aí com os parceiros como Irã e Coreia do Norte. Aí, nesse bloco também considerado revisionista, ou, do caso, oriental ou sul global, que tecnicamente teria também esse bloco, seria também dos membros do BRICS, tá, pessoal? Que seria considerar que é uma tentativa de atrair o sul global, incluindo o Brasil, para a gente ficar meio que oposto àquilo ali. Por isso que o Brasil tem que fazer táticas, ao qual ele continua fazendo operações financeiras com todas as nações, mas sem deixar de ter a sua soberania. E jamais permitir que uma nação estrangeira interfira na sua soberania, principalmente aqui com decisões ou coisa do tipo. As guerras da Ucrânia, pessoal, ela não é um conflito isolado, infelizmente. É uma frente cinética muito mais quente e híbrida. As sanções à Rússia são a frente econômica, a desinformação nas redes sociais, a frente psicológica, as constantes ataques de hacker são a frente cibernética, a expansão da OTAN e as alianças da China e da Rússia são a frente diplomática. Tá vendo só? Todos esses elementos estão aí, pessoal. Não é uma guerra tradicional, mas uma disputa global por poder e influência pelas visões antagônicas e das esferas políticas que a gente pode ter. Agora, vamos mais, para a gente dar meio que uma conclusão aqui. Entender tudo isso, pessoal, é extremamente crucial para a gente poder o quê? Estar bem informado, saber o que está acontecendo. Porque se você está esperando uma declaração de guerra formal, como no caso dos Estados Unidos e Rússia, por exemplo, você pode acreditar que o conflito ainda não começou. Mas, na verdade, ele já começou. Você sempre estará atrás dos eventos. Esta é uma guerra híbrida.
Ou seja, vai afetar sua vida como? No preço da gasolina, na inflação dos alimentos, na polarização política que nós estamos vivendo hoje. A gente pode citar até o Brasil. A gente, na ameaça constante de dados. Por quê? Hoje cada um de nós é um dado ambulante. Quantos dados nós possamos ter? E isso daí é uma busca para ver o que você está apoiando, o que você acredita, para ver qual é a sua ideologia. E quem comanda os dados, pessoal, é uma informação extremamente fundamental para as tomadas de decisão. Ou seja, você já é um participante, quer queira ou não, mesmo que apenas sofrendo as consequências. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Essa é apenas a minha análise, não sei o que você vai achar sobre isso. A Terceira Guerra já começou? Deixe aqui na sua opinião. Ou isso é apenas um alarmismo exagerado? Deixa aqui nos comentários. Já começou ou alarmismo? Coloca aqui, é muito bom, quero ver os seus argumentos e a discussão ela é fundamental. E se você viu esse vídeo, pessoal, gostou? Deixa o seu like, compartilha para quem precisa entender o mundo complexo em que vivemos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para não perder a análise dos próximos vídeos e talvez dos próximos capítulos desse conflito que estamos vivendo. Um grande abraço a todos vocês. A gente vai se ver, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um abraço.